Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu convidado de hoje está bem longe de mim. É Paulo Garolo, agrônomo especialista de desenvolvimento de mercado para a cultura do milho no Cerrado do Brasil pela Bayer Crop Science. E o tema do nosso bate-papo de hoje é biotecnologia nas culturas da soja e do milho. Direto do Piauí, Paulo Garolo, tudo bem, meu amigo? Ô, meu amigo Divino Ronaldo, tudo jóia? Eu tô ótimo, graças a Deus. Tirando o calorzinho aqui, né, do Nordeste, longe da praia, né? A minha praia aqui é a praia de milho, viu? Tá muito calor aí, Garolo? Tá bastante calor. Tá, durante o dia o sol tá arrebentando, viu? Mas tem chovido bastante ou tá chovendo pouco? Tá chovendo também, né? Até que esse ano parece que tá indo legal. Eu tô visitando algumas lavouras, né? Então, muito bonito. Os milhos aqui predominam, né, o milho de verão, tanto na Bahia quanto aqui no Piauí. Embora também tenham áreas com plantio de safrinha já. Mas a predominância é o milho verão. E tá muito bonito, viu, Divino Ronaldo? As produtividades aqui, elas passam de 180 sacos por hectare. Uau! Então, assim, o milho está muito bonito, porque nós temos milho para 200, 210, 220 sacos por hectare. Está muito bom, sim. As lavouras são muito bonitas. Garolo, no geral, como é que é aí a topografia, a questão das chuvas? É bacana? Como é que é? Eu vou ser sincero, a palavra que eu vou usar para você é muito espontânea. É espantoso. É espantoso. Aqui no Piauí, uma das coisas que marca aqui no Piauí são as serras. Então, aqui tudo o pessoal fala agora, nós vamos lá na Serra do Quilombo. Por exemplo, eu estou indo na Serra do Quilombo. Amanhã eu já estou indo numa outra serra, onde tem uma cidade que chama-se Nova Santa Rosa. Então, é uma outra serra. Então, é marcado por regiões. Você sobe a serra e aí você pega planícies, assim, imensurável. É belíssimo, belíssimo, belíssimo. Muito plano, áreas enormes. Hoje, por exemplo, eu já tive numa propriedade de 40 mil hectares de lavoura. Nessa propriedade, Divino Ronaldo, lógico que não é numa só, né? São 4 fazendas, 40 mil hectares, é mais ou menos 10 mil hectares por fazenda. Uma planície pura, é incrível. Então, assim, existem grandes agricultores, grupos grandes agricultores. A chuva, ela é regular e aí ela é muito pontual. É o período de chuva, e normalmente chove. Então, assim, de vez em quando, nessas serras, de vez em quando, tem ano que também, como a gente aí, né, no Sudeste Goiano, tem um ano, às vezes, que corta mais cedo com a chuva, ou eu tenho um período um pouco mais prolongado de estiagem, mas, assim, no geral, é muito uniforme, é muito regular o regime pluviométrico e as lavouras estão belíssimas, né? Tanto é que o pessoal já está entrando com milho safrinha. Uma coisa que nem se esperava, que no Piauí fôssemos ter áreas de safrinha. Mas está tendo, já não é o primeiro ano. Hoje eu também já tive em área de safrinha, né, que está recém-emergida, tem áreas aí de 2 a 4 folhas, né? As áreas estão variando dentro desses estádios fenológicos e estão muito bonitas. Garolo, vamos começar a falar de cigarrinha então. Você tem rodado o Brasil de ponta a ponta falando sobre esse assunto, que tem tirado sono de muitos produtores rurais. Eu gostaria que você nos trouxesse um panorama da cigarrinha e do complexo de enfesamento no Brasil. Então, eu até rodei realmente o Brasil todo, né? Já desde o ano passado que eu estou rodando e tal. O que a gente nota, Divino Ronaldo, é o seguinte: a minha opinião, vou te trazer muito direta, muito clara. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo a oportunidade de melhorar o manejo dessa praga por falta de visão estratégica na utilização dos produtos que a gente tem disponíveis. Então, a praga não diminui
infelizmente, cada ano que passa, inclusive, está aparecendo em lugares novos. O Piauí, onde eu estou, por exemplo, tem a praga? Tem, mas ela ainda não está infectiva. Maranhão, tem a praga? Tem, mas eu ainda predomino insetos não infectivos. Em contrapartida, na Bahia, já está infectiva. Então, se eu não tomar conta disso, não melhorar o planejamento e o sistema de manejo, eu não vou conseguir fazer o manejo e daqui a pouquinho elas vão estar infectivas em todas essas regiões onde elas estão presentes, porém, ainda de forma não infectiva. Mas daqui a pouco vai estar infectiva também. Então, o que está faltando é a estratégia de manejo de cigarrinha. Muito se fala, a gente vê resultados aí de pesquisas e pesquisadores, aquela coisa toda, porque esse produto, porque aquele, e eu vejo ainda as pessoas muito focadas no produto, em vez de focar na estratégia. Todo produto que tem registro para uma determinada praga, ele tem a sua finalidade e ele tem o seu potencial de controle, no mínimo 80%, senão o Ministério da Agricultura não registra. Para registrar, ele tem que apresentar o trabalho científico que comprove a eficiência do produto em 80%. Mas por que no campo isso não está acontecendo? E pode mudar o produto que for. Por que não acontece isso? Não acontece porque está faltando estratégia. Não é o produto em si que vai resolver. O que vai resolver é quando eu uso cada produto. É o momento certo de usar cada produto. Isso faz a diferença. Eu tenho que olhar a praga como um todo, eu tenho que olhar o período ninfal. Olha, vou te dar um exemplo muito prático. Eu ouço muito absurdo. Eu estou sendo muito honesto no seu programa, tá? Eu ouço muita besteira. Muita gente especialista, que não é especialista psirisca nenhuma. É um monte de conversa fiada. Então, tem pessoas que desviam a atenção do agricultor da ninfa. Vamos associar na mosca branca da soja? Quando que a mosca branca começou a ganhar a possibilidade de controle? O dia que o agricultor Não, o agricultor não, a culpa não é dele. Ele é uma pessoa que tem que ser orientado por nós. A culpa é nossa. O dia que nós começamos a olhar a ninfa da mosca branca e começamos a buscar recurso de produto para controlar a ninfa de mosca branca, nós passamos a ter manejo mais efetivo em mosca branca. Na soja, no feijão. Então, isso foi estratégico. A cigarrinha, mosca branca é uma cigarrinha, é um cicadelídeo. É como se eu dissesse que é a cigarrinha da soja, a mosca branca. E o comportamento da praga, assim como das ninfas, tem muita semelhança com o da cigarrinha do milho. Agora, a do milho não, a ninfa não é problema. Problema é só o adulto. Não, está errado. O problema começa na ninfa. Se eu não controlar a ninfa, meu amigo, nós nunca vamos deixar de aumentar as populações. E a oportunidade de ninfas serem contaminadas, elas se contaminarem com os agentes causais, é muito maior do que a do adulto. A comunidade científica já trouxe a informação de que ninfas são muito mais eficientes no contágio. Mas as pessoas continuam se fazendo cego. E a orientação não é uniforme, porque cada um é especialista da sua maneira. Isso não vai funcionar. Nós não vamos controlar essa praga nunca. Essa praga deu chance para muita gente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro fazendo palestra, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, eu tenho que preocupar com a agricultura. O que eu posso contribuir de verdade? Então vamos estudar mais. Vamos entender melhor a praga. E vamos começar a buscar consenso. Divino Ronaldo, é a última. A última que eu estou engasgado aqui. Vou falar no teu programa. Eu acompanho o Instagram. Eu gosto do Instagram como veículo de comunicação profissional. Tá? Outro dia eu estou vendo no Instagram um doutor fulano de tal apareceu no Instagram dizendo o seguinte: ninfas e adultos de cigarrinha do milho se tornam... Elas ficam à mostra, né? Elas se expõem, esse é o termo. Elas se tornam expostas à noite em cima da folha. E ele filmando à noite com o celular, logicamente o celular com a lanterna ligada. Eu tenho vontade de dar um tiro na minha cabeça quando eu vejo isso. Sabe por quê? Olha que loucura. Não, estou sendo honesto, estou falando assim aberto com você no programa, viu? Aqui é pingo no i. O programa nosso aqui é pingo nos is. Divino Ronaldo, um inseto de hábito diurno
Quando ele percebe a luz, isso é sistema nervoso do inseto, percebeu a luz, obviamente que ele vai em direção à luz. Então, se eu vou filmar o inseto de hábito diurno, que está lá debaixo da folha, que é onde eles ficam à noite. Agora, eu vou filmar à noite e levo para ela luz. Você acha que ela vai continuar debaixo da folha? Claro que não. Tanto a ninfa quanto o adulto, o que eles vão fazer? Eles vão ser impulsionados na busca da luz e vão vir em cima da folha. E aí, qual é o problema quando eu vejo cuidado, como você está vendo, que eu estou irritado com isso? Por quê? Porque isso leva uma instrução ruim para o agricultor. O agricultor assiste um negócio desse, o que ele vai fazer? Todo produto eu vou aplicar à noite. Porque se ela está mais exposta à noite, a noite já é melhor. Do ponto de vista de tecnologia de aplicação, aplicações noturnas são melhores realmente. Agora, não é para todo produto isso, não é uma regra, e ela não se expõe à noite coisa nenhuma. Ela se expôs lá porque o cara botou o quê? A luz. Então, Divino Ronaldo, como que nós vamos chegar a manejar a praga? Outra coisa, jogo de interesse. Eu não vou parar de falar, mas essa é a última mesmo. Jogo de interesse. Olha só, o agricultor, às vezes, tem lugar que as pessoas dizem assim, não, nós temos que fazer o quê? O vazio sanitário. Beleza, vazio sanitário. Isso resolve? Não. Se realmente decretasse vazio sanitário no Brasil, eu diria para você que vai ajudar, vai minimizar. Mas não resolve. Sabe por quê? Eu tirei outro dia uma foto numa das principais avenidas de uma das principais cidades do sudoeste goiano, no plantio de safrinha. E sabe o que eu tirei a foto? Quase que uma lavoura de milho na margem da calçada. Por lá. Cara, aí eu vou tirar o milho verão para não plantar mais milho verão, porque o milho verão é a ponte verde que aumenta o problema. Bom, de certa forma, é a ponte verde que pode maximizar, sim, se eu relaxar no milho verão. Se eu não mantiver o meu foco de manejo, mas se eu fizer o manejo estratégico do milho verão e manter o foco do manejo, eu não tenho que parar de plantar milho verão. Meu amigo, nós somos o terceiro maior produtor de milho do mundo. Hoje nós estamos produzindo aproximadamente 115 milhões de toneladas de grãos de milho. E somos o terceiro maior produtor. Se a gente diminuir a área de milho plantada, o que vai acontecer? E uma coisa, somos o terceiro produtor com nível de exportação na ordem de 30% a 33% só. 70% é consumo interno, meu amigo. Então, aonde a gente vai parar? Não, nós temos que usar da inteligência, nós temos que ser racional. E aí é o jogo. A turma simplesmente não foi mal na safrinha, e o que ele fala? O problema é porque a nossa região planta muito milho verão. Então vamos fazer um movimento para parar o milho verão. Isso é incompetência. Mas não para o milho pamonha, né? Esse continua. Não para o milho pamonha, não para o milho pamonha, não para o milho pipoca, não para tiguera, não para o milho que o caminhão derruba na avenida que eu estou acabando de falar. Derruba, né? Cai o milho no transporte, ninguém, como se não existisse aquilo ali. Eu tenho uma foto aqui, o milho está todinho com complexo de pesamento. É uma ponte, é a pior ponte que tem. Não, mas essa ninguém está vendo, o problema é o milho verão. Então, assim, sabe, nós temos que começar a parar com esse monte de gente falando um monte de coisa e começar a entrar em consenso do que realmente é importante olhar e de como a gente pode melhorar o manejo. E aí é estratégia, não é produto, mas sim a maneira correta, o momento correto de usar cada produto que tem registro no Ministério da Agricultura para fazer o manejo da cigarrinha do milho. Meu amigo, eu já vi que hoje eu não vou conseguir finalizar o assunto que eu queria que você, porque feito esse desabafo, vamos falar de lagarta do cartucho. Ela tá conseguindo driblar a biotecnologia, Garollo? E outra coisa, a nova proteína, ela não tá conseguindo controlar a lagarta do cartucho? Então, olha só como acontece. Mais uma vez, um dia eu perguntei para um colega nosso da agronomia o seguinte:
Ele tem um escritório de planejamento, uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito. Mas ele fez um comentário que eu fiquei meio triste com o comentário dele. Ele disse o seguinte, que a multinacional que trabalha com biotecnologia, seja milho ou seja soja, são inconsequentes, são empresas que não têm nem raciocínio. Como que elas fazem uma biotecnologia, botam um investimento monstruoso em biotecnologia, que não dura nem 2, 3 anos, já acabou. E eu falei, realmente é quase irracional pensar por esse aspecto. Uma empresa que insiste nisso é quase irracional. E eu perguntei para esse amigo meu, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu trabalhasse num órgão de fiscalização e realmente fiscalizasse, eu fosse no teu escritório de planejamento, existe algum projeto que você assinou como agrônomo responsável, aonde você indicou o refúgio? Se eu entrar no teu escritório de planejamento, quantos projetos eu vou enxergar que você recomendou refúgio? Se for 0, porque eu já sei que é 0, se for 0, sabe o que eu vou te falar? Você é uma das principais pessoas que está contribuindo com a destruição de biotecnologia no Brasil. Nós temos que entender o seguinte, sem assunto. O que acontece, Divino Ronaldo? O Brasil é um país abençoado, eu sempre falo isso em palestra, um país abençoado por Deus, porque eu produzo... Bom, vamos falar agora, Garolo, da lagarta da espiga, que também está sendo um problema, mesmo com a biotecnologia. Isso é boato ou existe de fato? Me explica essa situação. Então, eu aqui na região onde nós estamos vendo acontecer, é real. Nós estamos tendo, sim, a lagarta da espiga, Lycoverpa zea, atacando as espigas, e isso está se tornando um problema sério. Acho que ninguém olhou de verdade a questão da lagarta da espiga, que eu falo no sentido de nunca criaram valor para a lagarta da espiga, né? Como já estava embutida na biotecnologia, o que aconteceu? A lagarta da espiga nem incomoda e tal. Agora, o que está acontecendo? Nunca ninguém pensou que a falta do refúgio também ia acabar dando pressão de seleção em lagarta de espiga resistente. E aí o que está acontecendo? Estamos vendo isso acontecer agora. Estamos vendo, demorou mais, mas estamos vendo isso acontecer. E é real, isso não é boato, é fato. E outra coisa, a própria Spodoptera, que é a lagarta, que é da espiga Lycoverpa zea, a própria Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, também que prevalece agora, ela também acaba atacando a espiga. E com um detalhe, sabe, Divino Ronaldo? Pragas, elas vão se adaptando às situações, elas vão mudando um pouco o hábito. A lagarta do cartucho está tomando o hábito semelhante ao da lagarta da espiga. E se você não fizer o diagnóstico direitinho, você acaba dando nota fora. Às vezes você está falando, é lagarta da espiga e não é a do cartucho. Então, resumo da ópera. Nós vamos ter que começar a olhar com mais seriedade a questão do refúgio, porque não vai ter biotecnologia que vai perdurar no Brasil. E isso é muito ruim para o agricultor. Por quê? Porque a biotecnologia, por mais que fale, a biotecnologia ela veio como uma ferramenta muito importante, eficiente e menos vulnerável a condições ambientais. Então, nós temos que cuidar, sim, da biotecnologia e cuidar fazendo pelo menos essa parte, refúgio. Deixa eu finalizar a nossa prosa hoje, que tá assim, pesadona, né? Tá pesada mesmo. Tem um monte de coisa mais pra gente falar, mas a gente vai ter que marcar uma outra prosa. Eu não vou nem marcar data, não, porque eu sei que sua vida como é que é, essa correria sua, vive em aeroporto, dormindo fora de hora. Então eu vou fazer o seguinte, em 2 minutinhos, só pra gente terminar, eu ouvi também alguns ruídos de que a vaquinha, também conhecida como diabrótica, tem aumentado a população, tanto na cultura da soja quanto na do milho. Isso é um fato ou é boato? Isso também é um fato. A gente já vem acompanhando há muito tempo a evolução da população dessa praga. Essa praga também passa muito despercebida, porque na cultura de soja, normalmente ela vai aparecer
com maior intensidade, com maior população, mas no final. E aí o agricultor já não está muito preocupado com ela mais, por quê? Porque o estrago na cultura já é meio que desprezível, e ele está correto. Porém, nós não podemos esquecer que o adulto da diabrótica, ela gosta de ovipositar em gramíneas. E em regiões onde eu tenho sucessão, soja verão, milho, segunda safra ou safrinha, o que ela encontra? Ela encontra exatamente a raiz que ela prefere ovipositar para a larva dela entrar lá, comer e destruir o sistema radicular da planta de milho. E isso está aumentando, sim. Nós nos propusemos a inovação de uma nova plataforma de biotecnologia, onde nós temos 2 proteínas protegendo a raiz em relação à presença da larva. Mas, lembre-se, é o último recado, não existe biotecnologia nenhuma, BT ou paralela, que vai perdurar no manejo de pragas se eu não tiver refúgio. Se a gente permanecer fazendo de conta que refúgio é um problema dos outros e não é nosso, nós vamos continuar naufragando sempre a cada 2, 3 anos com qualquer biotecnologia que a gente venha para o mercado. Então não adianta, Divino Ronaldo. Ou nós aprendemos a usar de maneira correta, ou a gente vai viver nessa ciranda de ter que trazer novas biotecnologias. E sabe quando que nós temos projeção para nova biotecnologia? E aí é meio comum acordo nas companhias todas, hein? Porque nós estamos começando a ter que se unir como companhia para todo mundo ter a mesma plataforma, para a gente poder criar uma defesa mais equilibrada. Só em 2028. Só em 2020. Então, ou a gente aprende agora, ou nós vamos mastigar de novo mais inseticida, mais controle químico em cima das pragas que a gente poderia estar fazendo com biotecnologia e minimizando o uso de produtos químicos e contribuindo, assim, com sustentabilidade ambiental. Meu amigo, foi muito bom conversar com você. Eu sei que aí no Piauí você está tendo problema de energia que cai toda hora, telefonia que cai toda hora. Nós tivemos uma série de imprevistos aqui no nosso bate-papo, mas enfim, o importante é que você aguentou firme aí comigo. E qualquer dia desses, a hora que der, eu não vou prometer que dia não, nós vamos voltar a conversar, porque tem muita coisa. A gente conversou da última vez sobre pulgão, sobre ácaro, enfim. Na nossa próxima prosa, você vai contar o que está acontecendo, por que está tendo tanto problema. Você já deu a dica hoje, mas eu tenho certeza que você tem mais coisa para falar. Um abraço para você, boa viagem aí, muito obrigado, viu? Obrigado por você, meu amigo, um grande abraço, viu? Muito bem, gente, eu conversei hoje com o Paulo Garolo, tá aí, o cara fera demais da conta, entende tudo do assunto, sabe demais. E ele veio trazer as informações pra gente a respeito de problemas que o produtor vive no dia a dia. E eu espero que você, produtor, tenha ouvido o recado do Paulo Garolo. Então, se o seu agrônomo for conivente nesse momento de falar, não precisa de fazer o refúgio, seja você a pessoa que vai falar assim, eu quero fazer, nós vamos fazer, porque esse problema nós vamos vencer juntos. É assim que se faz a agricultura, é com união. A união faz a força, faz até açúcar, quanto mais a força. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.